Acontece. Acontece nas melhores famílias. Aqui tá o template básico do WordPress, né, instalação básica. Na aula passada eu mostrei usando um template de um inscrito, né? Só que daí não dava para mostrar logo nem nada. Agora nós vamos usar esse template aqui, ó, que é um template da Envato, tá? É um template pago. Ele é HTML e tal, mas né, no caso eu vou transformar ele em WordPress, tá? Esse mini mag. Então ele tá aqui bonitão, tá em HTML e eu vou mostrar para vocês como fazer ele em WordPress, tá? Aqui o layout está em inglês ainda, porque eu fiz a instalação via aquela nosso painel, né? E então ele está bem basicão. Eu vou tirar aqui a minha câmera porque não tem necessidade de vocês ficarem vendo aqui, né? Vou diminuir ela bem pequenininho para não atrapalhar vocês aqui, né? Atrapalhar aqui o andamento da aula. Então, aqui primeiro passo que tem, né? A gente tem que instalar o nosso WordPress. Se você tem alguma dúvida com relação à instalação, você pode ver alguns vídeos anteriores que eu mostro como instalar o WordPress no cPanel e também eu mostro como instalar o WordPress usando a ferramenta local, que é essa daqui que eu uso sempre para fazer os tutoriais para vocês, tá? Tem vários vídeos aqui no canal que eu mostro como que eu uso essa ferramenta aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu posso mostrar para vocês na próxima aula, alguma coisa assim. Eu não tenho como ficar olhando o chat aqui porque é por causa da tela, senão eu me perco aqui. Mas vocês podem deixar as perguntas no chat que se der uma brechinha que eu dou uma olhadinha de vez em quando, tá? Então vamos lá. Digamos que você já está com a instalação pronta, né? Seja cPanel, seja local, ou seja no seu painel aí da tua hospedagem. Talvez ele esteja em inglês, talvez não. Se ele tiver em inglês, você vai vir aqui em Settings, Geral. Aqui embaixo, onde está inglês, você vai colocar Português do Brasil, tá? Como eu já tinha instalado, ele está aqui embaixo, mas para você vai ficar aqui embaixo, tá? Você vai ter que procurar ele aqui, o Português do Brasil, tá? Ele vai estar por aqui, ó. Então, beleza. Só vou clicar ali em Português do Brasil e ele já vai instalar. Aqui também você vai mudar o fuso horário para São Paulo ou para a cidade que é mais próxima da sua região, tá? Aqui, como eu já tinha feito na aula passada, eu estou usando a mesma instalação, ele já está em São Paulo. E aqui também nós vamos mudar aqui o nome para nossa aula, né? Que é o nosso curso de WordPress. Como criar um site do zero, aula 1. Vou colocar aqui. Então, aqui a parte do tracinho eu vou colocar aqui. Opa, aula 1. E não precisa desse tracinho aqui, que ele vai pegar automaticamente. Opa. Então, vamos lá. Aqui essa parte não precisa mexer. Se você usa na tua hospedagem, é uma hospedagem boa, ela já vai vir com HTTPS aqui, tá? Se for uma hospedagem mais simples, não vai vir. Hoje em dia, as hospedagens nem cobram para colocar o HTTPS, mas é muito importante que tenha, tá? Por que é importante? Porque é um recurso de segurança e o Google, ele gosta disso, ele já meio que solicita que tenha isso, tá? Então, se você não tiver, teu site vai ser penalizado, provavelmente vai aparecer menos no Google. Não é uma certeza, mas é bom você colocar aqui, tá? Porque vai chegar uma época que vai ser obrigatório ter HTTPS. Todos os sites terão que ter, senão o Google vai realmente penalizar. Agora eu não sei se ele já está penalizando ou se ainda é uma coisa intermitente, tá? Aqui embaixo você vai colocar o seu e-mail, né? O e-mail do administrador. Pode ser o e-mail do teu cliente também, ou pode ser o seu e-mail. E aqui você não precisa mexer. Aqui você vai colocar o fuso horário, né? Fuso horário não, a data. Aqui eu deixei essa data por extenso, no caso, mas você pode deixar essa aqui também, ó, se você quiser. Aí fica ao seu gosto, ou de acordo com o seu layout. E aqui a hora também não precisa mexer em mais nada, dá um save. Viu que ele já mudou para português aqui, tá? Outro recurso que eu gosto de mexer é aqui em links permanentes. Aqui eu sempre deixo ele com o nome do post, tá? Aqui ele veio de nome, mas eu gosto de deixar o nome do post, que fica mais fácil para a ferramenta de SEO. Aqui embaixo em categorias eu também deixo como categorias. Tags não precisa colocar tags, porque tags é tags, né? Ela já está em inglês, então não precisa mexer. Então já vai ficar assim, tá? Claro que se você quiser fazer uma diferente, não tem problema. Vai do seu gosto. Antigamente, muito antigamente, usava assim. Mas agora o padrão é esse aqui, tá? Depois de feito isso, você vai vir aqui para nossa ferramenta aqui de escrita. Aqui, escrita não, desculpa, leitura. Aqui ele vai dizer para vocês qual que é a página inicial, tá? Nesse caso a gente não tem nenhuma página inicial, então ele vai ficar aqui em branco. Mas eu já vou setar e já vou mostrar para vocês. Aqui é a quantidade de posts que aparece na listagem. Como nós usamos o Elementor, você pode optar por mexer aqui ou não. Fica a teu critério, tá? Se você for usar o WordPress sem o Elementor, daí você tem que mexer aqui, que ele vai dizer quantos posts tem na listagem. Tá bom? Então vamos lá para os plugins agora.
Plugins, eu já tenho alguns instalados aqui, tá? Que é o Elementor, que eu gosto muito de usar. O Classic Editor, porque eu não gosto muito de usar o Gutenberg, que é o editor de blocos, tá? Isso é um gosto pessoal meu, não quer dizer que você tenha que usar. Tem que ser igual eu, tá? Como eu já venho do WordPress desde as antigas, eu ainda não acostumei com o Gutenberg. E meus clientes não usam o Gutenberg, então para mim é ruim se eu ficar usando ele. Eu prefiro usar o editor clássico, mas breve eu vou fazer esse giro, tá? Para usar o Gutenberg. Não sei quando ainda, mas acredito que no meio, em algum momento do ano que vem, eu já devo usar só o Gutenberg. Porque é o futuro, né? Então não adianta ficar remoendo. Aqui eu não gosto. Realmente eu não gosto dele, mas não tem muito o que fazer nesse caso. Não vou ficar usando para a vida inteira o editor clássico. Quanto menos plugin você tiver na sua instalação, é melhor, tá? Bem melhor. Então evite ficar instalando um monte de plugins. O que a gente tem aqui? Aqui a gente tem o Advanced Access Manager, que é um plugin que trava a home para o seu usuário não mexer na home. Digamos que você está fazendo um site para alguém, o teu cliente e tal. Então você não quer que esse cliente fique mexendo na sua home. Você não quer que ele fique fuçando na home e atrapalhando tudo. Se você faz o site para você mesmo, daí não tem problema, você não precisa usar esse plugin aqui. Mas tem outras pessoas que usam o Elementor ou o seu site, então é ideal que você trave aqui, tá? Deixa eu voltar a tela aqui, era só para conversar com vocês. Tô ficando cada dia melhor nesse OBS aqui, cada dia tô pegando as manhas. Aqui nós temos o nosso ACF, que é o nosso pãozinho de cada dia. Nosso arroz com feijão aqui, né? A gente usa muito o ACF, eu deixei aqui. Eu não sei se a gente vai usar o ACF nesse tutorial, mas tá aqui, né? Tá instaladinho. Tem uma cachorrada latindo aqui na rua, desculpa, que não tem muito o que eu fazer, né? Eu não tenho um estúdio, então resolver latir agora, não posso fazer nada com relação a isso. Mas peço paciência para vocês aí, não fiquem bravos com o cachorro. Aqui embaixo tem nosso Custom Login Page. Eu vou ativar ele aqui e já vou configurar para mostrar para vocês. Já vou colocar ele aqui. Ele é um plugin que ele edita a página de login, tá? Como o nosso template aqui ele é preto e branco, então eu vou deixar aqui preto e branco também. Ele vai deixar, vamos editar a página de login. Se você está fazendo um site para você, você vai pôr a tua logo aqui. Se você está fazendo um site para um cliente, você pode colocar a logo tua aqui, a sua logo aqui da sua agência, ou você pode colocar a logo do seu cliente. Daí você tem que ver qual que é melhor, né? Qual que é vantajoso aí. Eu vou pegar aqui a logo do template. Ela não está aqui salva, mas eu vou salvar ela aqui. Deixa eu só arrastar a bichinha aqui. E vamos... Deixa eu pegar ela aqui só para a gente poder fazer a configuração. Deixa eu pegar aqui. Tô salvando aqui. Tô com uma outra tela aqui do lado, né? Daí eu faço a configuração, não atrapalha a tela de vocês aqui. Deixa eu voltar aqui. Tá? Vamos salvar a logo. Tá difícil de pegar essa logozinha aqui. Tá bem escondidinha, danada. Mas hoje em dia não tem muito o que fazer não, né? Não tem muito como fugir desse... Cadê ela? Danadinha aqui. Vamos copiar ela. Tem uma ferramenta muito legal que é essa daqui que eu uso, que é para tirar print, tá? Depois eu posso mostrar para vocês como usar ela, caso vocês queiram. Ela é bem interessante. Então, eu não peguei aqui a logo, vou pegar ela no print, mas depois eu arrumo mais tarde. Mais tarde eu deixo arrumadinha ela aqui. Depois que acabar esse vídeo. Só para agilizar para vocês aqui, para não ficar muito longo o vídeo, né? Deixa eu pegar aqui, já salvei. Então vamos lá. Cadê a logo? É difícil você procurar os arquivos e falar ao mesmo tempo. Ela não está em PNG nem nada, mas depois eu corrijo, tá? Aqui você pode pôr o teu site, o teu link do site ou do cliente. Vamos ver aqui. A gente pode mexer na largura também, na altura. Quantos pixels tem essa logo aqui? Essa logo tem... O ideal é que você deixe o tamanho da logo, tá? Essa aqui tem 193 por 38. Então vamos colocar aqui 193 por 38. Agora vamos mudar aqui o formulário. O formulário eu gosto de tirar esse espacinho que tem aqui embaixo. Deixa eu publicar aqui. Deixa eu dar um save. Tá vendo que ficou aqui o fundo que ficou esquisitinho? Então eu vou mudar esse fundo também, eu vou colocar um fundo branco. Por causa da nossa logo. Daí nem vai aparecer a diferença.
Falei alguma coisa aqui. O aviãozinho tá vivo ali. Aqui agora nós vamos mudar aqui esse botão. Vamos colocar ele preto. Embaixo também eu vou colocar um tom de cinza. Deixa eu pegar esse tom aqui de cinza. E aqui também eu vou colocar preto. E vou colocar aquele tom de cinza que a gente pegou. E aqui embaixo a mesma coisa. Você escolhe as cores do teu site, tá? Ou do caso do teu site ou o site da sua empresa. O site que você está fazendo ou o site da tua empresa. Vai ficar bem bacana. Olha só. Cinza ficou um pouco claro demais, né? Dá pra gente escurecer um pouquinho mais esse cinza aqui. Só para não ficar tão assim, tão forte aqui, ó, essa questão. Vamos lá. Vamos aqui publicar e vamos dar. Tem um pretinho ali, tem um botãozinho que era para ser pretinho aqui, mas tá azul. Vamos ficar. Põe para pretinho, com a cor pretinha. Tá vendo que ele tá com uma bordinha ali, mas ele não salvou. Aqui. Agora vai ficar certinho. Vai sumir esse azulzinho que tem aqui do canto. Talvez você não esteja vendo, mas tem um azulzinho ali. Com relação ao tá escrito login aqui, quando o teu cliente for acessar o site, ele já vai ficar certinho, tá? Ele já vai ficar em português ou na língua que você estiver usando. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, já tá aqui em português, tá? Então ficou desse jeito. A gente pode colocar uma borda redonda também aqui para ficar mais agradável. A gente vem aqui em form, aqui onde tem borda e radius, a gente coloca 5. Vai dar uma borda bem legal. Então é bem fácil, né? É bem intuitivo. Não tenha medo de mexer. Você pode mexer à vontade. Ó, ficou com as bordinhas. Então aqui a tela de login do nosso cliente já está configurada. Bem tranquilinha. Agora o que a gente tem aqui? A gente tem o Elementor, que é um Page Builder que eu adoro, que eu sempre uso ele. O Pro. Temos aqui o Jet Elements, que ele é um complemento para Elementor, também é muito bom. Aqui o Jet Engine, que é a máquina do Jet Elements. Os dois se complementam, né? Aqui o menuzinho do Jet Elements também. Esse plugin é de reset que eu uso para resetar a instalação quando eu vou fazer um curso novo, uma aula nova. E esse aqui é o Yoast Duplicate Post, que é para duplicar páginas, que é bem interessante também. Eu vou adicionar aqui, eu vou ativar aqui as instalações para a gente poder começar. O reset não precisa. Estou ativando todas aqui. Vou tomar uma aguinha enquanto ativo. Beleza. Já ativou aqui. Deixa eu clicar aqui em Update, aqui, Data. Pronto. Uma coisa que é bem interessante são essas informações aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, ele fala da atualização de manutenção. Aqui ele fala também quando tem eventos do WordPress, então é bem interessante. Esses aqui, ó, WordCamps, ele fala dos eventos que tem no WordPress. E às vezes pode ser que tenha na sua cidade, tá? Então é bem legal você ficar de olho nessa parte aqui de notícias e eventos. Agora que já instalamos aqui o nosso elemento, já instalamos os nossos plugins, a gente vai começar a construção do site. Aqui nós temos o nosso modelo. Ele tem a logo aqui em cima, redes sociais, aqui tem uma parte de busca, parte de cadastro e tal. Tem as páginas, um menuzinho, tem um topo, tem aqui umas imagens tal, bem bonitas. Aqui é uma parte de post, né? Que não está alinhado. Ela é assim mesmo, fica bonita desse jeito. Embaixo tem mais algumas imagens aqui. Embaixo tem umas redes sociais e o rodapé. Tá bem bonito, é um tema bem minimalista. Tá vendo que aqui em cima não tá aparecendo a logo, que nem tá aqui, esse Mzinho? Por que não tá aparecendo? Porque eu não coloquei, a gente tem que colocar ela ali. Deixa eu pegar aqui e salvar aqui pra gente ver como que funciona isso aí. Vamos ver aqui, eu vou salvar ela aqui e vou mostrar pra vocês, tá? Vamos pegar aqui o nosso... Essa imagenzinha se chama Favicon, ou Favicon. Ela é bem interessante, tá? Ela pode ser uma imagem como PNG ou .ico, tá? Daí vai do seu gosto fazer isso. Dá para fazer em várias medidas, que cada medida ela vai ficar certinho em um sistema.
Então eu vou colocar aqui e vamos ver como que ela vai reagir. Eu vou pegar aqui e vou mostrar para vocês no Photoshop, acho que é mais fácil, né? Acho que mostrar no Photoshop fica mais realista aqui. Vou pegar aqui no Photoshop e vou abrir ele aqui. Essa imagem, essa imagenzinha, você vai vir aqui identidade do site e aqui o ícone, tá? Eu vou criar ele 512 por 512, mas o ideal é que você crie em várias extensões, tá? Cada uma vai ficar legal em um sistema determinado. Por exemplo, o iPhone fica de um jeito, Android precisa de um outro tamanho. Então você tem que tomar cuidado com isso, tá? Eu vou pegar aqui a nossa logo, dar um OK. Aqui nossa logozinha aqui. E vamos cortar ela. Vou cortar ela aqui, ó. Poderia fazer isso aqui na mão também, poderia pegar a fonte, mas como a gente está com pressa, né, a gente não pode ficar perdendo tempo aqui, eu não vou fazer isso. Mas você faz aí no teu caso. Você vai pegar e vai construir, no caso, essa tela aqui certinha, tá? Você vai pegar a tua logo e vai montar certinho. Não vai fazer essa gambiarra que eu estou fazendo aqui. Que esse aqui é só para a gente não perder tempo. Se eu for ficar fazendo isso, cada detalhezinho aqui, a gente vai ficar um ano nessa aula. Tô fazendo aqui no Photoshop, bem facinho, bem tranquilinho. Se você não tiver Photoshop, você pode usar o Canva também. Que o Canva também tem alguns Photoshops online, ou até mesmo alguns softwares que tenha na internet. Mas danado, não tá vindo. Que tem editor de imagem. Aqui a gente pode pôr um M também, se quiser. Eu poderia colocar um M aqui e ia ficar legal. Ia ficar mais legal do que tá aqui, tá bem borrado, né? Essa imagem o ideal que ela nunca tenha fundo transparente, tá? Eu sempre use alguma cor de fundo. Eu vou usar o branco aqui, só para agilizar. Aqui a gente poderia pegar aqui, ó, fazer um M, por exemplo. Pegar um M lá no Photoshop mesmo. Pegar um Mzinho aqui. E aumentar ele, ó. Deixar ele bem grandão. Primeiro tem que mudar a cor para preto aqui, ó. Poderia fazer isso, poderia. Porque eu teria que achar a fonte certinha aqui da logo. Você tem que ter a fonte certinha para fazer isso. No seu caso, você pode usar um brasão ali se for a logo, né, você pode usar a imagem da logo, da sua logo, tal, você pode fazer várias coisas. Ó, ficou bem melhor desse jeito, né? Não é o mesmo M, tá? Mas pelo menos vai ficar mais bonitinho. É mania de quem mexe com o site não conseguir fazer as coisas meia boca. A gente sempre fica com... Se eu ver que tá errado, eu não consigo. Me dar um toque aqui, eu tenho que fazer certinho. Deixa eu salvar aqui essa imagem. Você viu que eu fiz ela com 512, né? E o nome dela tem que ser Favicon, tá? Já vou mostrar pra vocês. Sempre tem que ser Favicon porque é um padrão. Mas se você quiser colocar o teu nome, você pode pôr, mas o ideal é que não coloque, tá? Se alguém for mexer no teu site, essa pessoa vai procurar por esse ícone. Aqui, ó. Esse nome aqui, tá? Favicon. Então sempre procure usar o mesmo nome para padronizar. Vamos aqui selecionar, ele já vai aparecer lá na telinha aqui, tá vendo? Ó, já apareceu ali. A gente vai publicar. Então essa parte já está pronta. Aqui ele está um pouco diferente porque eles usaram transparente aqui, tá? Eu poderia fazer isso também, poderia. Só que às vezes dá problema. Se eu tivesse usando, dependendo do navegador, dá problema. Então, como eu já vi dar problema em vários casos, eu prefiro usar uma cor. Poderia ser preto aqui e a letra ser branca, poderia ser amarelinho, poderia ser outras cores, mas sempre procure usar uma cor, tá? Porque dá problema assim. Então é legal você não correr esse risco. Por causa de um detalhezinho bobo, né? Já tá salvo ali. Vamos ver como é que tá a nossa página. Deixa eu visualizar ali. Ó, não tem nada. Esse aqui é o template padrão do WordPress, não tem nada mesmo. Vamos aqui ver em posts. Eu vou deletar esse post aqui. Um outro plugin que eu adoro usar, que é quando eu estou começando a fazer uma instalação, é esse aqui, ó. FakerPress. Eu tenho uma dificuldade de falar o nome disso aí. FakerPress. Cadê o danado? Faker. Já vai aparecer aqui. Esse plugin, o que ele faz? Você não vai precisar dele porque você já vai ter conteúdo no seu site.
Provavelmente o cliente vai passar um conteúdo para você. Se for um site antigo, já vai ter conteúdo antigo. Você vai importar. Como eu não tenho conteúdo nenhum, fica um site morto, assim, né? Um site sem graça. Meio feinho, né? Ele fica bem pobrinho. Então eu vou colocar aqui um conteúdo só para a gente poder visualizar melhor. Esse plugin, ele adiciona conteúdos para o seu site de exemplo. É um conteúdo falso, no caso, mas é um conteúdo que é só para você testar mesmo. Não é para você publicar o site com isso, tá? Porque testar o site sem conteúdo é muito ruim. Então aqui a gente vai colocar aqui no comentário. As categorias aqui, deixa eu ver que categorias que vai ter. Vamos ver as categorias que a gente usa aqui. Vamos deixar aqui em português, né, para ficar mais bonitinho. Deixa eu ver as categorias que temos aqui. Natureza, vida, viagem. Então vamos ver. Natureza, vida, viagem. O que mais que temos aqui? Natureza, vida, viagem, tecnologia. Tem mais alguma? Acho que é isso. Essas aqui. Então, agora a gente vai atualizar aqui essa parte, porque a gente vai pegar aquelas categorias de lá, tá? Não vai ter tags. Não precisa se preocupar com isso aqui, tá? Mas eu estou explicando para vocês, caso você queira usar, você pode usar. É bem interessante para... Porque você vai fazer um site sem conteúdo, é difícil você conseguir mensurar, tá? É bem difícil. Você conseguir... Alguns detalhes você tem que ter uma imagem, tem que ter ali um conteúdo. Vamos gerar aqui um conteúdinho. Só para a gente poder ter alguma coisa, né? Para não ficar um site muito pobrinho. Vamos gerar de novo. Vou colocar aqui uns 9 posts aqui só para ter alguma coisa. Uns 8 ou 9 posts. Ele demora um pouco porque ele está importando, né? Então, você tem que ter internet, tem que ter conexão à internet, tá? Se você estiver fazendo isso localmente, você tem que ter a internet ali conectada no seu site. Se ele não tiver acesso à internet, ele não vai conseguir fazer esse recurso, tá? Então é bem interessante. Vamos ver aqui, já tem 6 posts. Pegar mais um só, mais um pouquinho, mais uma levinha já só pra gente ter alguma coisa. Vamos ver. Pronto, já temos alguns posts aqui. Deixa eu ver quantos posts, ó. Tem até uns agendados aqui, não precisa ter agendado não, quero publicado agora. Nada de agendado. Não é agendado. Já criando com as categorias que eu selecionei. Deixa eu ver esses dois aqui, deixa eu pegar alguma aqui. Esse aqui também. Vida. Pronto. Vai ter todos terem categoria. Aqui em páginas também vai ter algumas páginas criadas ali. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui, parece que ele não publicou a página. Aqui, publicado. Nossa, ele não tá obedecendo. Deixa eu editar aqui a página. O que ele... Deixa eu ver aqui por que ele tá assim. Agora tá publicado. Às vezes o WordPress dá uns bugzinhos que a gente não sabe explicar. Realmente, às vezes é complicado, mas são coisas assim mais tranquilas, tá? Não são coisas que vão afetar muito o seu dia a dia. Aqui, deixa eu ver se ele tá com um plugin aqui. Ah, por que ele tá amarelo assim? Por causa do template, tá? Esse template aqui básico do WordPress, ele deixa amarelo essa parte aqui. Então é fácil de resolver. Eu gosto de usar um template aqui, um tema chamado Hello. Vou mostrar para vocês. É esse aqui, ó. Como que você faz para instalar um template no WordPress? Você vai vir aqui na busca e vai digitar o nome do template que você quer. No caso, eu estou usando o Hello. Ele vai aparecer aqui na lista e você clica
Deixa eu excluir esse daqui. Vou mostrar para vocês na prática. Aqui, ó. Você vem aqui na busca e digita o nome do template que você quer. E no caso aqui ele não apareceu, deixa eu clicar aqui em adicionar novo. Aqui. Aqui eu vou colocar... Aqui tem vários, ó. Você pode ver que tem vários aqui. Vários e vários. Deixa eu ver aqui Elementor. Se aparece algum novo. Ó, tem esse aqui que é próprio do Elementor mesmo, mas tem esses outros. Esse aqui eu gosto porque ele é bem básico, tá? Ele não tem nada dentro dele. Então ele não atrapalha. Vou clicar aqui em instalar. Ou poderia ter colocado Hello direto aqui na busca, também daria. Tem uns templates bem bonitos aqui, ó. Esse aqui é bem parecido com o que a gente quer fazer ali. Esses outros aqui, ó, bem bonito mesmo. Então tem bastante template que você pode usar. Depois de instalado, você vai clicar em ativar. Se ele tivesse na minha máquina, como que eu faria? Eu viria aqui em adicionar novo e aqui enviar tema, tá? Daí tem um arquivinho aqui que você pode enviar. Então você clica em enviar tema e clica no arquivinho aqui. E daí ele vai selecionar um arquivo de tema, tá? Então toma cuidado sempre que você tem que enviar um arquivo zip, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui um download do tema Hello para mostrar para vocês. Ver se eu tenho aqui ele gratuito aqui. Vamos ver. Aqui, vou baixar ele aqui e vou mostrar para vocês, tá? Porque eu vi que tem algumas pessoas que têm dificuldade com relação a templates e a instalação. Ó, eu vou ativar aqui o outro básico e vou excluir esse daqui. Agora eu vou fazer a instalação de volta, tá? Então você vem aqui em adicionar novo, vem aqui em enviar tema, clica aqui em escolher arquivo e vai pegar aqui o zip, tá? Você dá uma olhadinha no zip primeiro, se aqui dentro tá assim, ó, do jeito que tá aqui o meu. Do jeito que tá aqui o meu, tá? Esses aqui são os arquivos do WordPress. E é sempre basicamente, é sempre assim, tá? É basicamente assim. Se tiver um monte de pastinha aqui, você entra nelas para ver como é que tá. Você nunca pegue o zip assim de cara e tente fazer um download. Deixa eu pegar um da Envato aqui para vocês e vou mostrar como que é. Eu já vi gente errando isso, que é uma coisa bem básica, tá? Mas eu quero que vocês não errem mais isso, tá? Agora vocês não vão ter esse problema mais. Tenho certeza que vocês vão tirar de letra agora isso aí. Deixa eu baixar aqui um template qualquer, só para mostrar para vocês. Vou baixar aqui, pegando o template aqui. Vamos ver. Vou pegar o templatezinho qualquer aqui. Tá carregando. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Qualquer templatezinho, só que eu tô com pressa. A internet hoje não tá colaborando. Aqui, ó. Peguei um template qualquer ali. Eu vou pegar e vou abrir aqui o arquivo. Vai estar esses arquivos aqui, ó. Tem muita gente que faz assim, ó. Vem aqui, clica e envia. Não, não pode. Você tem que vir aqui, abrir o arquivo. E vai ter um monte de pastinha. O WordPress mesmo, ele tá aqui, tá? Se você quiser usar o tema Shield ou o tema Filho, você vai usar os dois, tá? Você vai fazer o upload dos dois arquivos aqui. Primeiro um e depois o outro. Mas não saia fazendo o upload da pasta inteira, que nem tá aqui, tá? Muita gente faz isso. Muita gente mesmo. Ó, esses dois templates. Essa aqui tem mais coisa ainda. Então, se você fizesse o upload dessa pasta aqui, ia dar erro. Ia dar erro com certeza. Esse aqui é o tema filho e esse aqui é o tema do WordPress. É só isso que você vai fazer o upload. Mais nada. Então, você vai ter que descompactar essa pasta, tirar esses arquivos e subir eles individualmente. Nesse caso aqui do Hello, só tem ele aqui na pastinha no zip. Então, é isso mesmo que eu vou ter que fazer agora. Só enviar ele. É uma coisa simples, mas às vezes a pessoa não sabe, ninguém explicou, não sabia. Então agora vocês estão sabendo, tenho certeza que vocês não vão errar mais esse tipo de coisa, que é uma coisa bem fácil. Aqui ele já atualizou aqui as traduções também do tema Hello. Eu vou clicar aqui em ativar e ele já vai estar prontinho para o uso. Esses outros temas aqui a gente pode excluir, tá? Eu sempre gosto de deixar um template só, porque se der erro, ele volta para o template default, tá? Então, às vezes é bom você deixar um template só. Se você estiver começando, tal, não tem muita segurança, você deixa um só. Senão você já pega e deleta. Agora a nossa pasta de post aqui, ele vai estar branquinha de novo, tá? Que é o padrão. Ele não vai estar mais aquele amarelinho que é do template. Vamos lá para páginas. Ah, vamos ver aqui como é que está o nosso site. Antes ele dava assim, né? Agora se eu der um atualizar aqui, olha como que ele está. Cheio dos posts bonitão aqui, mas ainda continua com nada aqui, assim, com a instalação básica, né? Que é o nosso Hello.
O legal do Hello é que ele fica bem lisinho, você pode trabalhar tranquilo, sem nenhuma configuração extra, tá? Sem CSS nem nada, que vai atrapalhar o seu uso. Essa página aqui de login, foi aqui nosso plugin de login que criou. Essa aqui, agora é obrigatório ter essa página aqui, né, de política de privacidade, ele cria sozinho. E essa página exemplo é essa daqui, tá? Deixa eu ver aqui como é que tá. Vazia. Na verdade, não é, essa daqui não é aquela ali, tá? É só uma página de exemplo dele que ele não tá pegando. Eu vou editar aqui ela para home. Você pode digitar assim, ó. Opa, home. Ou você pode deixar também página inicial, tá? Vai do seu gosto. Eu gosto de deixar home porque o pessoal do trabalho gosta de home. Gosta desse nome, né? Aqui embaixo a gente vai deletar essa parte de baixo e vai deixar vazia e vai atualizar. Já ficou como página home. Ainda não está funcionando aqui, tá? Ainda não está pegando aqui. Como que a gente faz para pegar aqui? A gente vai vir aqui em configurações e vai em leitura. Agora a gente vai clicar aqui, ó, escolher uma página estática e vai clicar aqui em home. Aqui em post a gente não tem página de post ainda, então deixa assim. Clica em salvar e ele já vai para aquela página lá. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai editar ela no Elementor, tá? A gente vai vir aqui, edição, clica aqui em editar página com elemento largura total. Largura Canva é quando você não quer que tenha topo e nem rodapé. Você não quer que tenha nada de template, tá? Se você estiver usando algum template, ela não vai pegar nada. Depois eu mostro para vocês. Então o normal é largura padrão. Aqui dentro você pode deixar assim e clique em atualizar. Agora eu vou abrir mais uma página aqui só para deixar esse painel aqui. E já vamos editar ele com o nosso elemento. Vou clicar aqui no elemento e já vai abrir um elemento para a gente poder usar. A página está vazia, né? Por que está vazia? Porque a gente não tem ainda um topo nem um rodapé. Como que eu faço para o rodapé estar em todo o site e o topo estar em toda a parte do site? Não é nessa página, tá? Essa aqui é só a home. Então eu abri aqui para mostrar para vocês. Aqui está mostrando essa parte feia aqui. Por quê? Porque eu não defini ainda um topo e nenhum rodapé. Nessa primeira aula eu vou mostrar para vocês como fazer o topo, tá? E o rodapé, talvez. Se der tempo a gente faz o rodapé também. Apesar que o rodapé aqui é bem facinho, né? Deixa eu olhar aqui, peraí. O rodapé aqui é bem na maciota. Acho que talvez a gente pode fazer o rodapé primeiro e depois partir pro topo. Então a gente vai vir aqui no nosso painel. A gente vai vir aqui em Elementor. Vai ter todas as configurações do Elementor e aqui embaixo vai ter modelos. A gente vai vir em modelos, Theme Builder, tá? Deixa eu fechar essa página aqui. Aqui a gente vai clicar aqui em adicionar novo. Só vou abrir uma outra janela aqui só para ficar o painel, tá? Que ele vai sumir agora. Então eu vou clicar aqui em adicionar novo. Vou clicar aqui em footer, que é rodapé em inglês. E vou marcar aqui rodapé. Você pode usar assim também, ó, footer, se quiser, tá? Isso aí é um padrão que você tem que definir e sempre ser fiel a esse padrão, tá? Porque se alguém pegar o seu site para fazer a manutenção, não vai ver uma coxa de retalhos, uma gambiarra ali, né? Essa janela você pode fechar. Não precisa mexer nela. E aqui a gente vai criar nosso rodapé. Eu vou clicar aqui nesse íconezinho de mais aqui. Vou pegar uma coluna, né? Uma linha com uma coluna. E vou agora ver como que está o texto aqui. Primeiro está copyright aqui, minimag. Vamos colocar lá esse copyright. Deixa eu puxar para cá. Aqui eu vou aqui nos ícones de texto. E vou clicar nesse aqui, ó. Seção interna. Por que eu faço isso? Porque eu gosto de usar desse jeito, tá? Você vai ter que sentir qual que é melhor para você. Se é com essas colunas desse jeito, com esse item aqui, ou se é diretão aqui, né, nessa parte, tá? Você que vai sentir o que você gosta mais de usar. Com o tempo você vai se identificando. Em alguns casos eu uso isso aqui quando eu quero pôr tipo um fundo, tal, então me ajuda bastante. Nesse caso aqui não é necessário, tá? Mas eu estou colocando aqui só para mostrar para vocês. Caso eu quisesse colocar um fundo, por exemplo, aqui inteiro e aqui deixar com outro fundo ou com outro efeito ou uma imagem, precisa ser desse jeito. Então, eu já acostumei a usar assim, né? Mas você tem que sentir qual que fica melhor para você. Vou pegar aqui um texto. A gente vem aqui nesse campinho aqui, que eu não sei o nome disso. Nem tem nome, na verdade. É só uns quadradinhos. E clica aqui no campo texto. Vou jogar aqui dentro. E aqui eu vou colocar aqui, ó, 2020.
E vou colocar aqui, vou deixar Minimag mesmo. Ou pode poder colocar também aqui, se fosse o caso, William Ricardo, ou também curso de WordPress. Geralmente tem muita gente que está fazendo assim também, coloca assim desse jeito, feito com amor, por, daí coloca o nome da empresa. Aqui no caso seria Minimag. E aqui feito com amor você coloca um coraçãozinho. Fica legal também. Onde eu trabalho a gente usa assim. Mas a gente vai deixar aqui mais simples. Vou deixar só assim, tá? Eu vou alinhar ao centro. A gente pode alinhar o centro por aqui, por esse campo aqui, ou a gente pode alinhar o centro por aqui. Eu gosto mais de fazer por aqui, tá? Gosto de deixar assim. Porque é mais fácil na hora de editar, é mais tranquilo. Ali temos redes sociais, né? Temos várias redes sociais. Então vamos colocar aqui as redes sociais. Aqui ele tem um campinho chamado redes sociais, né? Share Buttons. Acho que é isso. Share Buttons. Vou colocar aqui alguns. Deixa eu ver aqui. A Facebook já tem. O Google Plus que nem existe mais. Deixa eu ver um outro aqui. WhatsApp. O que tem aqui? Vamos ver o que tem aqui. Tem Facebook, Twitter, Instagram. Aqui ele não tem Instagram, né? Deixa eu ver se tem Instagram. Não tem Instagram. Tem Telegram. Não, Pinterest aqui. Seria de imagem. Instagram ele não tem ícone de compartilhamento. Aqui ele é de compartilhamento. Mas a gente pode também usar ícones normais, sem ser compartilhamento. Que acho que é o caso ali, né? Ó, caso você fizer uma dessa que nem eu fiz agora, você pode vir aqui em histórico e voltar, tá? É bem facinho. Vamos colocar lá igual tá lá no site. Então tá aqui Facebook, Twitter, Instagram. Deixa eu mover aqui o ícone do YouTube. Qual que é o próximo? Google Plus. Google. Oh, tá difícil. Nem tem mais Google Plus aqui nos compartilhamentos, que o Google Plus ele foi descontinuado, né? Então nem tem aqui o danado. A gente pode substituir por outra coisa. Por que Apple aqui? Não tem nada a ver, mas vou colocar aqui. Qualquer outro? Pinterest. Ele não pegou aquela que eu coloquei aqui, a logo da Apple. Pinterest. E qualquer outro? YouTube. Então vamos subir aqui. Faltou um. A gente pode deixar o WordPress mesmo, né? Fica legal também. Aqui no lugar do Google Plus. Essas logos aqui estão desse jeito, mas a gente pode mudar, tá? A gente pode deixar a forma arredondada, quadrada, círculo. A gente pode colocar o número de colunas automático, centralizado, que nem tá aqui. Aqui tem um risquinho também ali, um divisor, né? A gente pode colocar um divisor. Vou alinhar o centro e vou diminuir ele bastante. A cor aqui eu vou pegar qual cor que é. Vamos ver a cor que é. Tem várias maneiras de fazer isso, tá? Eu vou fazer assim que é mais rápido aqui para o processo. Eu apertei F12 e apareceu essa janela aqui, tá? Depois eu clico aqui nesse botãozinho de color e vou ali no campinho e pego a cor. Essa cor aqui, ó, eu copio aqui e jogo lá. A gente vai vir aqui em estilo, aqui onde está esse preto eu vou colocar aqui esse tom de cinza, ele já vai ficar esse tom de cinza ali. Aqui na logo também eu vou fazer, aqui eu vou fazer essa mesma coisa. Só que tá um pouquinho mais escuro aqui, né? Pode baixar um pouquinho mais. Isso, ficou melhor assim. Deixa eu pegar aqui essa cor e vou jogar aqui. Ficou um pouco claro demais isso daqui. Agora ficou um pouco mais escuro, ficou melhor. Aqui a gente vai pegar, vai mudar aqui esses ícones também, a gente vai vir em estilo. Aqui tá a cor oficial, vou colocar personalizar. Cor primária, a gente pode pôr o branco. E depois cor secundária, a gente põe aquele cinza. Olha como ficou bem legal. Aqui também a gente tem algumas outras opções, tá? A gente pode colocar aqui o ícone do local, né? A gente pode pôr assim. Ou você coloca aqui o link do Facebook e aqui você coloca a opção de link, abrir nova janela, tá? Ou você pode pegar também tag dinâmica. Você teria que fazer um outro sistema. Mas é bem facinho, tá? Não precisa se preocupar.
Aqui ele não está mostrando o nome, né? Porque esse item aqui não mostra o nome, só mostra os ícones aqui. Mas a gente pode usar um outro campo também de redes sociais, tá? Eu coloquei esse aqui para facilitar a vida mesmo, que foi o primeiro que eu achei ali. Mas tem vários aqui tem vários de redes sociais aqui, tá? Então, tem outros e eu posso usar outros. Eu posso baixar esses íconezinhos aqui, tá? Que se chama ADD11. Eu posso baixar esses complementos e colocar aqui e aumentar mais a minha biblioteca. Eu vou usar esses aqui só para ser mais rápido. Vamos publicar. Aqui é bem interessante. Tá vendo que apareceu esse adicionar condição aqui? Isso aqui que é o pulo do gato, tá? Aqui você vai clicar em adicionar condição e vai colocar aqui desse jeito aqui, tá? Todo o site. Ele vai pegar em todos os sites e ele vai aparecer esse rodapé. Então eu vou clicar em salvar. Outra coisa foi esse espaçamento aqui que ficou muito grande. Eu vou clicar aqui nessa janelinha e vou vir aqui e vou colocar 0. Tá vendo que ele ficou bem melhor assim, ficou bem mais próximo. Vou atualizar. Não preciso mais mexer em condicional. Só lembrando aqui, você vai vir aqui em display condicionais, né? E vai colocar aqui, ó, entre, eu não sei pronunciar isso aqui, intere, site, alguma coisa assim. Ele vai pegar todo o site, tá? Talvez esteja em português, esteja ao site. E clica aqui em save e close. Caso você precise alterar depois, você vem aqui, é onde está atualizar, clica aqui do lado e vai em display condicionais. Se você quiser salvar esse modelo, aqui você vem em clicar salvar modelo. Só que ele já está, esse modelo salvo, tá? Esse modelo já está salvo lá na pastinha de modelos. Caso você queira salvar diferente, você pode vir aqui em salvar modelo. Aqui na parte de painel, aqui, ó, em modelos Theme Builder, já vai estar o rodapé. Tá vendo aqui, ó? Então você não precisa salvar de volta. Às vezes você quer, por exemplo, exportar esse modelo. Você vem aqui de novo, aqui em salvar modelo, vai ter os modelinhos aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu atualizar aqui para aparecer a janelinha de modelos. Vamos ver de volta. Esse modelo é só do rodapé, tá? Aqui em modelos. Cadê o bendito do modelo aqui? Ele não tá aparecendo aqui, mas era pra... Aqui, ó, voltar à biblioteca. Deixa eu ver se ele aparece aqui. Geralmente ele aparece aqui, tá? Quando você clica em salvar modelo aqui, ele aparece. Mas essa minha versão aqui não tá aparecendo. E eu não quero salvar de novo com o mesmo nome. Então eu posso vir aqui, ó. Eu posso exportar esse modelo, ó. Clicar aqui em exportar modelo. Esse modelo eu posso usar em outro site. Ou até mesmo nesse site, se eu quiser depois ter salvo como backup. Aqui a gente tem nosso rodapé. Bem minimalista, né? Aqui tá tudo branco mesmo. Tem essas imagens aqui bonitas. A gente pode usar essas imagens também como rodapé. Essas imagens aqui é um Instagram, né? Então dá pra gente usar também se quiser. Deixa eu ver como que ele fez aqui. Se ele tá usando um iframe aqui, alguma coisa assim. Porque agora o Instagram ele tá pedindo que você coloque uma API, né? Então tá um pouco chato o Instagram agora. Na verdade é culpa do Facebook, né? Ele tá pedindo que você tenha que se cadastrar e usar um Instagram personalizado aqui para usar, para poder conectar. Aqui ele foi feito manualmente, esse Instagram, aqui em HTML. Por isso que tá assim, facinho, bonitinho. Mas a gente pode colocar aqui em vez de Instagram, a gente pode colocar aqui um slide de imagem, né? Só para não ficar tão feinho assim. O que vocês acham? Ou deixa assim mesmo? A gente só vai usar na home, né? Então vou deixar assim mesmo por enquanto. Depois qualquer coisa eu coloco uma imagem. Vamos ver como é que ficou a página aqui, com o rodapé. Já tá aqui o rodapézinho. Bem parecido com esse daqui. Esse aqui tá desse jeito, mas eu posso até na outra aula, né, na próxima aula, pegar um ADD1 ali para elemento que fique com o nome também, sem ser só o texto, tá? Que fique com o nome. Eu prefiro assim desse jeito, mas para ficar mais parecido, né? Outra coisa que é legal aqui, ó, em estilo, a gente pode aqui passar o mouse, aqui, tá vendo? Passar o mouse ou over, a gente pode deixar a cor secundária, a cor primária branco. E a cor secundária, a gente pode colocar um outro tom, tá? Aqui a gente usou esse cinza, a gente pode vir aqui e deixar um outro tom aqui, por exemplo, um pouquinho mais escuro. Porque, ó, quando eu passar o mouse ele vai fazer esse efeito, que fica bem bonito. Agora a gente vai lá pro nosso topo. Vou fechar aqui e vamos lá pro nossa parte do topo. Só vou abrir aqui mais uma janela. Vou aqui em adicionar novo. Header. Eu vou colocar header aqui. Agora a gente vai se basear aqui por esse daqui de cima, tá?
Aqui tem redes sociais, logo e um ícone de busca e também um ícone de cadastro aqui, tá? E o menu. Não vou usar essa parte aqui. Esse menu, eu vou criar um menu falso aqui só pra gente ter, tá? Depois, nas próximas aulas, eu crio as páginas. Eu vou vir aqui em menu e vou colocar aqui essas páginas. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 páginas. Então aqui, eu sempre gosto de colocar o nome do menu como assim, ó, menu principal. A home é a home mesmo. Aqui eu vou colocar aqui os ícones aqui. Quem somos eu gosto de colocar sempre por segundo, tá? Esse login ele não precisa. Quem somos eu coloco por segundo. Contato eu gosto de pôr por último. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Páginas, não vai ter. Características. Características. É o segundo. Opa. Depois eu troco esses links, tá? É só pra gente ter um menu. Arquivo. É arquivo ou arquivos? Arquivos. Pronto. Arquivos, daí vai estar assim. A gente pode pôr também blog no lugar de páginas. Que é a mesma quantidade lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá faltando um. Então temos aqui. Ah, posts ali. Ele tem posts já. Então eu vou colocar um outro nome ali. Pode ser. Deixa eu ver aqui. O que poderia ser? Empresa. Aqui empresa aqui em Somos é a mesma coisa, né? Blog eu vou colocar posts aqui só pra ficar a mesma coisa ali. E no lugar de arquivos a gente pode pôr o que? A gente pode pôr ali viagem. Ou pode pôr páginas mesmo. Só pra ficar idêntico, tá? Tô meio sem criatividade agora. Depois eu arrumo isso. Mas quem somos sempre tem que ficar em segundo, tá? E quem contato sempre em último. Porque é melhor assim, tá? Foi convencionado assim pela indústria, então o usuário já tá acostumado. Tá acostumado com esse tipo de nomenclatura, tá? E de ordem. Vou deixar aqui post aqui e vou salvar. Já vai estar igual aqui, tá? Deixa eu ver se páginas, páginas, características, arquivos e contato. Quem somos ele colocou por último, mas a gente vai deixar por segundo. Já temos agora o nosso menu. Vou voltar aqui lá no Elementor. Vou atualizar aqui. Nosso header. E vamos lá criar a nossa página. Vou vir aqui embaixo. Aqui vou adicionar aqui nosso item. Esse item aqui eu vou deixar ele largura total. Não precisa também deixar largura total se não quiser. Quando eu tenho cor aqui é bom, tá? Nesse caso aqui eu não tenho cor nenhuma, então não precisa. Não é obrigatório, tá? Mas se você quiser, você pode deixar. Aqui eu vou colocar aquele item que a gente viu já no começo da aula, né? Cadê? Aqui, ó. Seção interna. E aqui eu vou colocar 3 colunas. Vou adicionar mais uma coluna. Você vem aqui nesse itemzinho e coloca mais uma coluna. Aqui no meio a gente vai colocar logo. Eu posso usar esse item aqui, site logo, ou eu posso usar também uma imagem. Por que eu não vou usar esse site logo aqui? Porque eu não coloquei aqui a logo. Para aparecer aqui, ó, eu teria que ter vindo aqui em personalizar e colocado a logo. Agora eu estou mostrando para vocês, né? Então já posso usar desse jeito. Aqui, ó. Sem corte. Já vai ficar com a logo lá. Se eu atualizar aqui, deixa eu só salvar. Deixa eu só. Eu vou atualizar aqui, não vou salvar, para não aparecer isso aqui, para não perder essa linha de raciocínio. Agora a gente pode colocar de novo esse item aqui. Eu vou colocar 3 colunas de volta. Não precisava fazer desse jeito, tá? Eu estou fazendo porque eu gosto desse padrão. Agora eu vou colocar aqui site logo no meio. Agora já apareceu a logo no meio, viu? É bem tranquilo, né? Você vai lá em personalizar e coloca a logo lá. Você vai personalizar a identidade do site e coloca a logo. Ele já pega todos os itens, tá? Você pode colocar aqui alinhado ao centro, colocar a legenda se quiser, link. Deixa o link desse jeito que está aqui. Ele vai pegar a URL do site ou você pode também colocar uma outra URL e tal. Mas não precisa mexer em mais nada, deixa assim. Aqui a gente vai pegar e colocar umas redes sociais.
Vou colocar aqui. O que eu posso fazer para facilitar a vida aqui? Eu posso vir aqui, ó, aqui nos nossos modelos, só para agilizar o processo. Vim aqui em Footer, editar com Elementor, só para não perder tanto tempo assim. Venho aqui e copio isso aqui, ó. Você pode vir e fazer isso, tá? Clicar aqui e copiar. Deixa eu sair lá pro painel. Eu venho aqui e colo. Ó. Poderia fazer diferente? Poderia. Poderia vir aqui na pastinha. Meus modelos. Agora apareceu meus modelos. E inserir. E ele vai inserir o rodapé. Tá vendo? Opa, atualizou aqui. Daí eu pegaria esse item aqui e jogaria ali. Então tem várias maneiras de você fazer a mesma coisa. Os caminhos que você escolhe que vão influenciar aqui a velocidade, né? Mas você que tem que decidir aqui qual que é mais fácil para você. O que a gente tem aqui? A gente tem Facebook, Twitter e Instagram. Eu deixei Facebook, Instagram e eu deixei ali o YouTube. Vamos deixar lá do jeito que está no outro site. Do jeito que está no layout ali, né? Vamos tirar esses dois aqui. Então tá Facebook, Twitter e Instagram. Só pegar aqui. Facebook, Twitter e Instagram. Os ícones são um pouco diferentes, mas não tem problema, tá? Vamos diminuir essa coluna aqui. Eu vou colocar 30% nessa coluna. E vou colocar 30% nessa. A do meio vai ficar com 40%. A do meio é para estar com 40 exato. Por que essa aqui ficou com 29? E aqui a gente vai ter um ícone de busca e aquele campinho lá de login. Eu vou colocar a busca aqui. Depois a gente coloca o ícone de login mais tarde. Ou nem coloca, né? Aqui a gente vai colocar aqui busca. A gente pode diminuir o tamanho e largura. A cor, tal, o estilo. A gente pode vir aqui em estilo e alterar, tá? Não vou alterar porque tá bem de acordo com o que a gente precisa. Agora eu vou vir aqui em publicar. E novamente ele vai aparecer adicionar condicional. A gente vai deixar aqui para todo o site e vai clicar em Save e Close. Depois eu coloco aqui a lupa e o botão login, tá? Eu só não quero perder muito tempo agora, que a gente já perdeu com várias coisas aqui. Só para mostrar para vocês como que vai ficar aqui o nosso topo. Ó, tá vendo? Já tá o nosso topinho aqui. E agora eu vou colocar o nosso menu. Deixa eu ver como é que é o menu. Ele tem um risquinho ali e tal. Eu vou vir aqui de novo, aqui nesse ícone aqui. Vou pegar aqui menu. Eu gosto de usar o menu do Jet Elements. Você pode usar o menu que você quiser. Pode usar o que vem junto com ele, que é esse aqui. Pode usar o do Elementor básico. Você que vai escolher. Se você quiser adicionar mais alguns complementos para o Elementor, você pode também e usar eles, tá? Fica à vontade. Só vou adicionar mais uma linha aqui para a gente poder trabalhar melhor. Vou tirar aqui. Clique na janelinha aqui, eu vou excluir essa coluna. Vai ficar uma coluna só. E agora eu vou colocar mais um menu. Deixa eu pegar esse daqui. Vamos ver como é que ele vai. Ó, bem isso mesmo. Eu vou alinhar ele ao centro. Deixa eu ver como é que ele tá. Tá verdinho. Não quero esse verdinho feio. Aqui a gente tem algumas coisas aqui, ó. Por exemplo, esses ícones aqui, ó, tá vendo aqui, ó? A gente pode colocar alguma coisa aqui, tá vendo? Pera aí. Deixa eu só mudar aqui. Era para ele ter um risquinho aqui quando você atualiza. Eu não sei se ele tá pegando automático aqui, mas é aqui aqueles divisorezinhos, tá? Esse overline aqui é o risquinho que aparece, tá vendo? Dupla linha e tal. Esse aqui tá como? Na verdade, é só um risquinho embaixo. Não tem nada. Tá bem pobrinho. A gente pode fazer de vários jeitos aqui, ó. Eu vou deixar ele assim. Fica melhor. Mas aqui, esses ícones de indicador aqui, quando tem aquela... Como, por exemplo, tem aqui, ó. Tá vendo que tem aqui 2 páginas? Se eu pegar e colocar aqui mais uma página, aqui no menu, deixa eu vir aqui em menu e vou colocar mais um link aqui só para mostrar para vocês. Links. Aqui em páginas. Esse chevron aqui, chevron, é esse íconezinho, tá? Só para mostrar para vocês aqui, para não ficar incompleto aqui a explicação.
São muitos detalhezinhos, né? Eu sei que demora bastante, tem bastante coisinhas aqui pra gente mostrar. Tá vendo aqui, ó, essa pontinha aqui. Então a gente pode trocar ela, tá? Então você vem aqui em clássico, Chevron, ele vai trocar aqui esse íconezinho ali. Ângulo, plus, tá vendo? O Chevron e o Classic é bem parecido um com o outro. Só que um é aberto e o outro é fechado, né? E None, vou deixar o Classic. Vou atualizar. Só que esse verde aqui não dá pra ficar, né? Então a gente vai vir em estilo. Aqui tem todo o nosso menu aqui, né? Em over, a gente vai colocar uma cor aqui, tá? Vou pegar essa cor que tá aqui básica e vou aumentar aqui o contraste dela. Vou deixar ela mais escura, tá vendo? Agora quando eu passar o mouse vai ficar mais escuro. Pode deixar até mais escuro até. Só para dar mais contraste. Eu vou atualizar e a gente já tem o nosso menu pronto. Faltou o risquinho do menu, né? Ele tem um risquinho lá. Então a gente vai colocar uma borda nele ali. Lembra que eu falei que a gente pode deixar ele de ponta a ponta? Aqui, esse risco está de ponta a ponta, tá vendo? Aqui, se eu colocar o risco aqui, uma borda, ele não vai ficar de ponta a ponta, vai ficar só numa parte. Então, o que eu devo fazer nesse caso? Eu vou tirar essa parte daqui e vou adicionar um novo aqui, ó. Vou adicionar um novo aqui e vou pegar o menu e vou arrastar aqui para dentro. Vou deletar essa parte aqui e aqui eu consigo colocar aquele risquinho que eu quero. Vou pegar esse cinza aqui mesmo. Vou vir aqui e vou vir em bordas, estilos e borda. Aqui, não está em nenhum, vou colocar sólido. Superior eu vou colocar 1. Direita, eu vou apertar aqui o primeiro para desvincular todos os itens, tá? Aqui eu posso pôr 0 e aqui 0. Se ficar marcado aqui, todos ficam iguais, tá vendo? Então tem que desmarcar aqui e deixar 0 e 0 na direita. 0 na esquerda e 0 na direita. Para ficar certinho. Aqui eu vou colocar também espaçamento, tá? Sem nenhum espaçamento, para ele ficar mais compacto. Vamos atualizar e vamos ver como que ficou. Ó, já ficou com risquinho. Esse risquinho tá bem escuro, né? Ele não era para estar tão escuro assim. Deixa eu pegar aqui. Ah, tá. Eu não tinha colado a cor cinza ainda. Vamos ver o que vai ficar agora. Ó, ficou um pouco mais suave, mas ainda tá escuro. Vou deixar mais claro ainda. Deixa eu ver como é que vai ficar agora. Agora ficou mais suave. Tá vendo que ele ficou bem apertado ali, ó? Ficou muito compacto aqui, né? A gente pode aumentar esse espaçamento, tá? Vou aumentar um pouco esse espaçamento aqui. Vou vir aqui nesse de cima. Vou aqui em avançado. E vou vir em pad. Vou fazer a mesma coisa que a gente fez no outro. Vou desvincular aqui. Vou colocar 30 em cima e 30 embaixo. Agora sim. A gente pode ter até um pouco mais. Até 50 aqui, se quiser. E 50 aqui. Eu acho que 50 ficou exagerado, né? 30 tá no tamanho bem legal. Vou atualizar. Ele vai ganhar aquele espaço maior aqui, tá vendo? Ficou mais espaçado ali. Daí aqui embaixo eu vou deixar para mostrar para vocês na próxima aula, tá? A gente já bateu 1 hora, eu não quero fazer aulas muito longas porque isso fica bem cansativo. Aqui eu só vou alinhar aqui essa parte para cá e eu vou diminuir mais um pouco essa busca. Vou deixar com 30 aqui. Na verdade, a altura tá boa, né? Tem que diminuir a largura. Vou deixar para diminuir também aqui na aula que vem, eu vou colocar aquela outra busca para mostrar para vocês. Então eu vou deixar assim e vou pôr a busca igual essa aqui, ó. Igual essa aqui da bolinha, tá? Por enquanto eu não vou mexer. Aqui eu poderia mudar a cor, por exemplo. Ó, eu posso mudar a cor aqui, ó. A gente vai vir aqui em estilo e mudar a cor dela ali, ó. Background eu posso pôr branco, tá vendo? E ali onde tem texto, eu posso deixar sem texto. Aqui a gente aumenta a lupa. E ele já vai ficar com o tamanho que a gente quer. A gente pode aumentar aqui o ícone size, tá vendo? Pode aumentar ela. Então é bem tranquilo, é bem fácil de você mexer aqui e deixar parecido, tá? Não é uma coisa bem completa, é bem complicada não. Deixa eu deixar um pouco menor aqui. Aqui a gente pode diminuir também um pouco mais. E aqui aumentar um pouquinho mais. Então tem vários jeitinhos, assim, várias técnicas que você pode usar para deixar ele mais parecido, tá?
Aqui a gente pode colocar mais para cá, por exemplo. E alinhar aqui a logo para cá. Mas essa aula aqui eu vou deixar assim, tá? Eu não vou usar essa lupa aqui, eu vou usar uma outra lupa. Que seja mais parecida com essa daqui. E também o íconezinho ali da casinha, tá? Pra gente deixar bem parecido mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu acredito que essa semana, amanhã ou depois, eu já consiga dar continuidade aqui à nossa aula. E, e possa ter bastante proveito para vocês aí essa aula de WordPress, pessoal. Então até a próxima aula.